Oi, gente, meu nome é Priscila. Vamos aqui continuar a leitura de Mateus. Estamos em Mateus 21, a entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jesus e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que estão diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarre-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa dele e logo os enviará de volta. Jesus fez isso algumas vezes na Bíblia, de dizer para os discípulos: ó, vai em tal lugar, vocês vão encontrar tal coisa, em tal pessoa, em tal lugar. E os discípulos iam lá e encontravam tudo do jeito que Jesus falava. Então eu creio que Jesus ouvia isso de Deus, do Pai, e falava as coisas para ele. Ou Jesus sonhava com a questão toda e guardava na mente. Mas uma coisa é certa, ele já sabia do futuro, já sabia onde que pessoas iam estar no local para os discípulos conseguirem fazer a questão. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? E a multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus era muito humilde. Ele chegou em Jerusalém montando um jumento, um burrinho. Pensa que era o momento para ele se orgulhar e querer algo mais. Porque eu tenho certeza que se ele perguntasse para alguém, alguém ia dar um cavalo bem bonito para ele subir em cima. Ou Jesus podia pensar: nossa, mas eu moro em tendas, eu não tenho lugar, as pessoas têm que me dar moradia, e eu tenho que pedir comida, ou eu tenho que pescar, tenho que ir em algum local para pedir comida, eu não tenho dinheiro para comprar. É muita humilhação. Pelo menos um pouquinho agora, né? Vou pedir um cavalo assim para entrar mais bonito em Jerusalém. Ele podia pensar assim também, mas não. Ele quis ser humilde a todo tempo, pediu um burrinho e também ele sabia que ele precisava cumprir uma profecia que foi lida aqui agora, né? Que o rei ia chegar num jumentinho. Jesus entrou ali no templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E lhe disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então, olha aqui, Jesus se irou, foi no local perto do templo e virou as mesas, virou as cadeiras, expulsou as pessoas de lá, porque as pessoas estavam vendendo, fazendo comércio perto do templo, no templo, estavam meio que sujando o nome de Deus, porque ali perto, no templo, quando as pessoas vissem, tinham que ver algo puro, algo para lembrar de Deus, lembrar de oração. Mas quando se entrava ali, via muita gente, muito comércio, era muito difícil lembrar que ali é um lugar santo, um lugar de oração. O cego e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi! Ficaram indignados. Lhe perguntaram: Não está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitar-se louvor. E deixaram-os.
Saiu da cidade de Betânia, onde passou a noite. A figueira seca. De manhã cedo, quando voltaram para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feita essa figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se, atire no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo. Enquanto ensinava, aproximaram-se dele o chefe do sacerdote e os líderes religiosos do povo e perguntaram: Com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: Eu também farei uma pergunta. Se vocês responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se disserem dos homens, temos medo do povo, pois todos consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. E eu lhe disse: Tampouco direi. E eles responderam a Jesus: Não sabemos. E eles lhe disse: Tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegou ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. E o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Essa questão dos filhos é muito interessante. Jesus, ele mostra que ele gosta mais das atitudes, não dos sentimentos e das respostas. Porque fala aqui que um dos filhos falou que ia e depois não foi, e o outro filho falou que não ia, mas mudou de ideia depois e depois foi. E o filho que fez a vontade do pai é o que falou que não ia, mas depois foi. E aconteceu algo parecido comigo. Teve um dia que eu fui jogar o lixo e em volta da minha porta tem os vizinhos, né? E eu vi rapidamente que um dos vizinhos esqueceu a chave do lado de fora. E eu fui lá e bati na porta e ninguém atendeu. Aí eu desisti e entrei dentro do apartamento. Aí Deus foi lá e disse: Faz uma cartinha e coloca debaixo da porta avisando da chave. E era de noite e eu estava com preguiça, estava com sono. E falei: Ah, nem Deus quero, não, Deus, eu não vou, não. Aí Deus foi lá e falou de novo: Não, vai lá, faz uma cartinha e avisa da chave. E eu fui lá, fiz a cartinha, toda emburrada, com cara chata, e coloquei o papel com o bilhete debaixo da porta. E eu senti que Deus ficou feliz comigo, porque eu obedeci, por mais que fiz com cara feia. Jesus disse: Digo-lhe a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou um cerco ao redor dela, cavou um tanque de prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe pertencia. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram e outros mataram, e apedrejaram o terceiro. Então enviaram outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: Meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Esse é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no fora da vinha e os mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores?
Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará vinha a outros lavradores que lhe derem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram essas escrituras? A pedra dos construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado ao povo que deu aos frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre que ela cair será reduzido ao pó. Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinha medo da multidão, pois eles os consideravam profeta. Então é isso, gente. Essa é a leitura de hoje.